Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais referente às parábolas de Jesus. Nós hoje vamos falar sobre a parábola do joio e do trigo. Nós vamos começar com a introdução do texto e depois nós vamos ler a explicação que o próprio Jesus ele nos dá referente ao estudo. Vamos começar. Nosso evangelho hoje é o Mateus. Nós estamos bastante no evangelho de Mateus, capítulo 13, porque esse evangelho, ele é o que mais tem parábolas. É o que mais Jesus ensina. Jesus ensina por meio de parábolas. Essa semana nós entendemos, estudamos e estamos acompanhando o que é uma parábola e o porquê Jesus falava por parábolas. Se você pegar os vídeos anteriores, você vai ver como Jesus é extraordinário em suas palavras e nos seus ensinamentos. Mas vamos ao que interessa. Vamos começar com Mateus, capítulo 13. Os versículos nós vamos começar com o 24 até o 26. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e partiu. Quando o trigo brotou e formou as espigas, o joio também cresceu. Aqui, Jesus ele usa um cenário agrícola como comparativo em sua palavra. O joio, zizânia, em estágio inicial, é visualmente idêntico ao trigo. A sabotagem de semear o joio no campo alheio era um crime conhecido na antiguidade. O mal aqui não é o fruto do acaso, mas de uma ação deliberada do inimigo, aproveitando-se do momento de distração enquanto dormiam. O mal, muitas das vezes, se camufla de bem. Esteja vigilante sobre o que é semeado em sua mente e em sua família nos momentos de sono espiritual ou de negligência. Temos a nossa inércia espiritual, ou seja, temos o nosso momento de fraqueza, ingenuidade, temos os momentos de distração. E o que esse início desse versículo ele quer nos dizer? 24, 25 e 26. O que esses três versículos quer dizer? Se não permanecermos vigilantes, o inimigo, ele vem e brota sentimentos, ele brota ansiedades, ele brota síndromes na nossa vida. Ele vai brotando e colocando sementes em nossa vida que não condiz com o evangelho, não condiz com a vontade de Jesus e muito menos com a vontade de Deus. Lembra lá de Romanos capítulo 12, quando fala nos versículos iniciais que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? E se estamos em Deus, nós vamos participar dessa vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Ou seja, passou disso, bom, perfeito e agradável, não é mais de Deus, é obra do inimigo. Entende essa comparação? Então, todas as vezes que a gente se distrai espiritualmente ou que a gente deixa algumas coisas entrarem em nossa vida, em nossa mente, em nosso sentimento, a gente acaba caindo e deixando que o joio ele seja plantado em nossas vidas. Vocês conseguem entender? Assim como eu também consigo entender? Muitas das vezes eu me perguntei, o que é joio, o que é joio, o que é joio? Joio é uma semente que não produz o trigo. Ele parece-se com o trigo, é semelhante ao trigo, porém não dá nada de bom. E quando Jesus está ensinando essa parábola, ele quer que a gente entenda que temos fraquezas, temos momentos de distração, temos momentos de sermos levados por nossos próprios sentimentos. Logo,
Se temos esses momentos, nós devemos permanecer vigilantes a todo tempo. Porque se não permanecermos vigilantes, o que acontece? O inimigo vai lá e planta esse tipo de semente junto com o trigo. Isso serve também, gente, dentro da igreja. Dentro da igreja, se o líder ele não tiver muito atento com os membros que ele recebe, porque esse membro novo que chegou cheio de carrapicho, cheio de doutrinas de outras congregações, ou até mesmo de outras denominações, ou até mesmo de outras crenças, ele pode contaminar o trigo que está ali, ó, direitinho, fazendo a vontade do Senhor, sendo obediente às coisas de Deus. Então, a liderança, ela tem que ficar esperta e ficar de olho para que isso não aconteça quando a igreja estiver num momento de distração. Já passei por muita coisa nessa vida. Passei por momentos de distração dentro da igreja e acontecer muita coisa que não é legal. E aí o que aconteceu? O joio cresceu no meio do trigo. E o joio crescendo no meio do trigo não deu bom. Isso aí eu posso dizer, não deu bom. Mas, como o Senhor sabe de todas as coisas, Ele resolve tudo. E se a igreja não tem medo do Senhor, ter medo não é ter medo, é temor com o Senhor. O que está acontecendo com essa igreja? Né? Então, devemos permanecer vigilantes. Devemos permanecer vigilantes para que esse joio ele não comece a crescer no meio do trigo e assim contamine toda a lavoura. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós vamos ler do 27 e 28. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio esse joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhes perguntaram: O Senhor quer que vá e tiramo-los? A pergunta dos servos reflete o desejo humano da justiça, a justiça imediata e de um mundo puro. No entanto, a pressa em erradicar o mal pela força humana pode causar danos colaterais. O dono do campo identifica a origem do problema, a oposição direta ao seu trabalho. Nem todo problema que surge no seu caminho é culpa de Deus. Às vezes, o mal é simplesmente a ação do inimigo. Às vezes, até a nossa ação mesmo. Não tente resolver tudo no seu tempo ou com as suas próprias mãos. Aprenda a consultar o dono do campo antes de agir. Ou seja, nós ou os outros trabalhadores, quando eles veem que o joio está crescendo junto do trigo, eles vão tentar alertar o Senhor. Ó, o negócio está feio ali. Você quer que a gente arranque? E o Senhor, ele fala para termos calma. Para termos calma e deixar que os dois cresçam juntos. Por que deixar que os dois cresçam juntos? Isso aí nós vamos ver mais à frente. Mas aqui o ponto focal é: não precisamos agir de imediato. Num estalar de dedo, assim, ó. Rápido. O Senhor, ele quer ver até onde esse joio cresce e até onde esse trigo que está se juntando junto com o joio, se ele vai continuar crescendo junto e vai ter as mesmas atitudes do joio. Porque existem trigos dentro do meio da lavoura que acabam se contaminando pelo joio e acabam se desviando. Isso é muito sério. E quando a gente entende que dependemos do Senhor, dependemos das obras do Senhor, dependemos das
ordens do Senhor. Quando Ele manda, Ele ordena, Ele quer que façamos conforme o que Ele mandou. Não foi Ele que plantou ali o joio no meio do trigo. De forma nenhuma. Não foi Ele. Mas o inimigo foi lá e plantou a sementinha dele ali no meio. E essa sementinha pode fazer uma bagunça, pode fazer um estardalhaço. Mas, vamos lá para Mateus 13, 29 ao 30. 29 e 30. Não, respondeu ele, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, ajuntem o trigo e coloquem-no no celeiro. As raízes do trigo, do joio e do trigo se entrelaçam. Ao arrancar o joio, precocemente mataria o trigo jovem, porque os dois estão entrelaçados, estão com uma única semente, uma única raiz. Jesus ele ensina que Deus permite a coexistência do bem e do mal para preservar os seus. O destino final, porém, o fogo para um e o celeiro a segurança para o outro. Tenha paciência com as imperfeições do mundo e da igreja. Deus tem um tempo certo para colocar cada coisa em seu lugar. Foque em crescer com o trigo, produzindo grãos, ao invés de gastar toda a sua energia tentando arrancar o joio ao seu redor. Ou seja, nós podemos coexistir. Coexistir é crescer junto com o joio. Porém, é uma escolha nossa sermos contaminados por ele. São escolhas que a gente faz em nossa caminhada. São decisões que a gente toma na nossa vida. E quando você está alicerçado no Senhor, não é o joio que vai fazer com que você saia dele. Lembra lá do contexto de Romanos, capítulo 8, 38 em diante? Nem altura, nem profundidade, nem a morte podem nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Nem o joio. Consegue entender? O joio ele pode sim contaminar o trigo com suas artimanhas. Pode estar entrelaçado com o trigo. Mas no momento oportuno, no momento certo, o nosso Senhor, ele vai vir e vai retirar e separar o tempo certo da colheita para irmos para o celeiro e o tempo certo da colheita para o joio ir para o fogo e ser queimado, destruído. Até o galo tá Até o galo tá apavorado. Se você tem amor a Deus, a palavra de Deus, você vai servi-lo e segui-lo e fazer a vontade dele. Não por medo de ser lançado ao fogo, mas por amor. Agora o joio ele pode até ter medo do fogo, mas ele não conhece o Senhor, porque quem plantou ele ali foi o inimigo. Então devemos estar muito, muito atentos para quando o nosso Senhor voltar, sermos guardados no celeiro. Vamos continuar com a explicação, porque Jesus ele não fala só a parábola, ele também explica mais a fundo, porque os apóstolos perguntam. Aqui nós vamos ler Mateus capítulo 13, nós vamos pular do 30, nós vamos por 36 até o 39. Então ele deixou a multidão e entrou em sua casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou boa semente é o Filho do Homem, Cristo Jesus.
O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Eu e você, meus irmãos. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Jesus decodifica cada elemento. O fogo aqui é a identidade. Não existem plantas neutras. Ou você é uma semente do reino, ou é uma semente do maligno. O campo é o mundo inteiro, que é a missão e o conflito são globais, aonde tudo acontece, aqui nesse mundo mesmo. De quem você tem sido semente? A origem espiritual determina o seu fruto. Entenda que vivemos em um campo de batalha espiritual constante, onde cada vida conta para um lado. Ou seja, se você é filho de Deus, se você serve ao reino, você vai fazer a vontade do rei. Agora, se você é do maligno, se você é do mundo, você vai fazer a vontade do maligno. Não existe como os dois coexistirem juntos, alinhados, entrelaçados. O joio e o trigo são elementos separados. Eles podem até no começo se entrelaçarem, estarem juntos, presos na raiz. Mas no momento certo, o anjo vem e faz essa separação. Uns para o fogo eterno, outros para a salvação eterna. Entende? Escolha o seu lado. Estar em cima do muro já é escolher o maligno. Então, escolha. Ou, se viver em cima do muro, já sabe, né? Que o declínio é para oposição. É lá para baixo. Vai, desce. 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 Vai descer tanto. Não sabe nem como é que vai chegar no fundo do poço. É fundo que não tem fundo. Evangelho de Mateus 13, 40 ao 42. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. No fim desta era, o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Li até de novo, porque isso aqui, é forte. Jesus fala sobre a realidade do inferno e da separação eterna. O critério da remoção é duplo. Os que causam tropeço, escandala, e os que praticam a iniquidade. O choro e ranger do dente apontam para o remorso e o sofrimento da separação definitiva de nós e de Deus. Aqui, Mateus ele está sendo enfático quando ele fala o que Jesus está exclamando, quando ele escreve o que Jesus fala, o que Mateus está escrevendo. O que Mateus escreve aqui é que os anjos virão fazer a colheita. E a colheita não só para retirar e jogar no fogo os filhos do maligno, não. Mas aquelas pessoas que estão ali mentindo, que se dizem ser trigo, que têm aparência de trigo, que parecem como trigo, vão ser retiradas e lançadas ao fogo por causa do pecado e de todo o mal que praticam. Existem pessoas dentro da igreja que se
travestem de trigo, que são o joio. Para quê? Para enganar o trigo. Por isso que devemos estar espertos e vigilantes. Pessoas que mostram uma aparência de piedade, mostram uma aparência de amor, mostram uma aparência de misericórdia, mas por dentro o Mestre conhece. Os anjos sabem quem é o joio e quem é o trigo. O que você tem sido? Suas atitudes falam por você? O que elas têm dito? O que suas atitudes têm falado? Suas atitudes mostram um servo ou uma serva de Cristo? Ou suas atitudes mostram outra coisa? Deixo aí para vocês pensarem. O julgamento de Deus é real e justo. Esta verdade não deve gerar medo, mas um senso de urgência para o arrependimento e para uma vida que não seja pedra de tropeço para os outros. Temos que ter cuidado para não ser pedra de tropeço. Porque o que a pedra faz? A pedra ela pode machucar. A pedra ela pode construir. Pode. Mas se você tacar a pedra em alguém, ela pode machucar. Você pode tropeçar. Você pode cair. Qual o tipo de fruto que está nascendo, que você planta? São frutos de amor e misericórdia ou são frutos de ódio? Qual é o seu legado? O que as pessoas pensam a falar do seu nome? Ah, mas Natália, eu não tenho que me preocupar com o que os outros pensam. Sim, você precisa se preocupar. Porque o que as pessoas pensam pode ser o que você tem mostrado para elas. E o que você tem mostrado para as pessoas? Fruto de misericórdia, de amor, de perdão, de paz, de longanimidade? Quais são os frutos que você tem deixado, as sementes que você tem deixado no caminho? São sementes de joio, de mal, de pecado, de maldade? Ou são sementes de trigo que vai crescer e vai multiplicar? Pergunte-se a você mesmo. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 43. Então, os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Enquanto o joio termina em cinzas, o trigo, os justos, esses são transformados em glória. O brilho é como o sol, remete à transfiguração e à vitória final. É a restauração plena da imagem de Deus no homem. O sofrimento de conviver com o mal deste mundo é temporário. Mas a glória que nos espera, ela é radiante. Vale a pena permanecer fiel e íntegro, sem deixar ser contaminado pelo joio, pois o desfecho do trigo é a glória de Deus. Eita, Jeová! O que você quer para a sua vida, meu irmão? O que você quer para a sua vida, minha irmã? O que você tem buscado do Senhor? Buscado ser um joio com o mal e o pecado, sendo sementes da sua vida, aonde as pessoas olham e
fulano é problema, cuidado. Fulano ali, ó, fulano fez isso assim, assado. Ó, fulano não é muito bom, não. Ou as pessoas, quando falam do seu nome, caraca, Natália. Pô, Natália tá sempre disposta. Natália tá sempre querendo ajudar. Caraca, cara, Natália, ela tá sempre ali. Profissional. Pô, tá sempre ali disposta a ajudar, tá sempre disposta a dar um bom conselho, a falar coisas boas. Quer ser animado? Fala com ela. Ela não consegue ver ninguém triste. A bota esse cílio dela de tarântula, ela só fica olhando pra tua cara assim, ó. O que você tem sido no meio do joio? Quem você tem sido? Você tem sido um trigo travestido de joio? Ou você tem sido um trigo realmente disposto a emanar sementes que vão ser frutíferas para o reino? A escolha é sua. Um resumo do capítulo 13 de Mateus é: este capítulo é um divisor de águas no Evangelho de Mateus, onde Jesus passa a ensinar intensamente por parábolas. Ele explica os mistérios do reino, como ele é recebido como semeador, como ele cresce em meio à oposição, o joio, sua expansão humilde mais poderosa, o grão de mostarda e o fermento, seu valor inestimável, tesouro e pérola, e a sua triagem final, a rede, que vai separar de vez. Nosso capítulo, ele termina com uma triste rejeição de Jesus em sua própria cidade, Nazaré, ilustrando na prática como o solo duro não recebe a semente. A parábola do joio, ela nos ensina 3 verdades fundamentais. A origem do mal. O mal não foi criado por Deus no campo, mas semeado pelo inimigo. A tolerância divina. Deus, ele permite que o joio permaneça por enquanto, para que nenhum trigo seja perdido por engano. Isso demonstra a sua misericórdia. Isso nos mostra o porquê Jesus ainda não voltou. Porque o joio pode ser substituído por Deus para se tornar um trigo. Basta render-se a Cristo e deixar ser transformado. Como Paulo descreve como é a nova criatura, o joio, ele pode se transformar num trigo. Basta aprender de Jesus e ser como ele. A certeza da justiça. O fim da era trará a separação perfeita. Ninguém enganará o dono do campo para sempre. Por mais que a gente tente enganar, o dono do campo, ele sempre sabe de tudo. Ele sonda mentes e corações. Não se desespere com a presença no mal ao seu redor. Deus está no controle da colheita. Sua tarefa não é julgar o campo, nem tentar fazer a colheita no lugar dos anjos, mas garantir que suas raízes estejam firmes como o trigo. Estejam firmados em Cristo, para que no fim você brilhe como o sol no reino do Pai. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos, Pai, por mais um dia que se chama hoje. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por nos mostrar que, como trigos, precisamos estar com nossas raízes alicerçadas em Cristo Jesus. Ele que é o semeador. Ele que semeou no solo do nosso coração, como dito no estudo de ontem, a sua palavra, a sua verdade. E nós, Pai, aceitamos a tua palavra, aceitamos a tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, em nossas necessidades. Entrega, meu irmão e minha irmã, tudo que você quer entregar para o Senhor agora, nesse momento. Jesus está aqui, ouvindo o seu clamor,
ouvindo e pedindo por você, intercedendo junto ao Pai por você. Peça ajuda, peça socorro, entregue de fato aquilo que o Senhor quer que você viva. Não deixe passar e o joio crescer junto e você se contaminar com o joio. Suas raízes, meu irmão e minha irmã, assim como a minha, devem estar alicerçados em Cristo Jesus, fundamentados na verdade do Evangelho, fundamentados em Cristo Jesus. Para assim crescermos fortes, sólidos e repletos da misericórdia de Deus. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.